Eric, por que eu faço todas as coisas que são recomendadas, né? Eu basicamente busco conduzir o meu eu da melhor maneira, eu busco melhorar a qualidade dos meus pensamentos, é, eu busco fazer aquele silêncio, né, no momento em que a reação impulsiva ela tende a brotar, né, eu busco fazer aquela autoconsciência, ou seja, a consciência da minha consciência, para que eu possa, de uma certa forma, tomar conhecimento das emoções e, deste modo, modificá-las, controlá-las, né? Porque mesmo fazendo tudo isso, eu sinto que nada está mudando. Porque mesmo depois de fazer tudo isso, eu sinto que a mudança ainda não está chegando, sabe? Ainda tem coisas que acontecem e que aconteciam antes de eu não estar fazendo nada disso. Entende? Eu não estou basicamente vendo um resultado plausível disso tudo. E a verdade é que você não vai ver, meu amigo. Você não vai ver. Você não vai ver um resultado plausível disso tudo agora. Esse tipo de resultado é um resultado que ele é ao longo do tempo. Antes de um resultado acontecer, existe a etapa do treinamento. A etapa em que você vai ter que trabalhar esses aspectos até gerar e produzir a mudança. Então, existe uma etapa onde você vai conduzindo o seu eu, vai sendo autoconsciente, vai trabalhando, protegendo a emoção, dando novos sentidos e rumos à emoção, e com o tempo as coisas vão modificando. Quando a gente fala de desenvolvimento de recursos internos e quando a gente fala também de autoaperfeiçoamento, não é uma coisa que é produzida em um dia. São coisas que são produzidas no dia a dia. Isso quer dizer que exige rotina. Isso quer dizer que exige um disciplinado treinamento e que basicamente o indivíduo que está passando por esse treinamento ele precisa ser eu ia usar a palavra tarado, mas eu não vou usar a palavra tarado não. Ele tem que ser obcecado pelo treinamento, né? Ele tem que ser obcecado pelo treinamento. E com o tempo, as mudanças elas começam a acontecer por quê? Porque tem uma coisinha que muda chamada inconsciente. Na epístola de Paulo aos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, se eu não me engano é a carta aos Romanos, Paulo vai dizer bem assim: mas o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim eu faço. E depois ele vai dizer assim: o meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Eu adoro os escritos de Paulo, que eles são um pouco poéticos, e eu acho que Paulo era uma pessoa fantástica, entende? Só pelo que Paulo escreve, eu imagino Paulo como sendo um monge mesmo, né? Um cara que vivia para o desenvolvimento das virtudes. Ele era um amante da filosofia. Ele era filósofo em si. Né? Não é à toa que o apóstolo Paulo trocava cartas com Sêneca, filósofo estoico romano,
Tem cartas de Paulo sendo trocadas com Sêneca. E Sêneca era um homem brilhante. E ele tinha esse mesmo posicionamento. Ele vivia para o desenvolvimento das virtudes, né? Sêneca é aquele que vai dizer que nós vivemos mais, que nós sofremos mais da imaginação do que na realidade, frase que eu tenho impressa aqui no cérebro. Né? Eu adoro essa frase de Sêneca. Sêneca vai dizer isso. E Paulo, ele traz esse ponto de vista da mente inconsciente fantástico. Perceba! E o bem que eu quero fazer não faço. E o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Ou seja, eu tenho uma vontade inconsciente. Eu tenho uma vontade que ela não parte do meu eu. Ela não parte da minha torre de controle. O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Perceba isso. Ele não está controlando o bem que ele quer fazer, ele não consegue. Mas o mal que ele não quer, ele faz naturalmente. Por quê? Porque existe uma mente inconsciente, meu amigo. E você que está aí, é mais inconsciente do que consciente, amigo. E é este o problema. Só que o que acontece? Quando nós somos mais inconscientes do que consciente, quando o bem que a gente quer fazer a gente não consegue, mas o mal que a gente não quer, esse sim a gente faz, é porque a inconsciência, ela está com alguns problemas. A inconsciência, ela não está preparada para mover você no bom sentido. A inconsciência precisa ser reeditada. A inconsciência, ela precisa ser treinada. E a partir do momento que a inconsciência for treinada, é que mudanças fixas acontecem, mudanças reais acontecem. Mas isso só acontece a nível inconsciente. E para promover modificações da inconsciência, você precisa trabalhar com a sua consciência, porque você não consegue trabalhar com a inconsciência. Porque, como o nome já diz, é inconsciente, não existe intervenção sua. Você é a sua vontade consciente e as suas circunstâncias. É resultado disso. Então, você só tem como trabalhar a sua vontade consciente. Ah, Eric, por que eu tô tentando, tô fazendo tudo, mas as mudanças não estão acontecendo? Porque você tem o inconsciente para desenvolver. Quando o inconsciente for desenvolvido, as ações que você pretende executar, elas, de uma certa forma, vão fluir naturalmente. O bem fluirá naturalmente. E aí o bem que você quer fazer, você conseguirá fazer. E o mal que você não quer fazer, poderá ser evitado. Entende? A inconsciência, ela só pode ser movida, trabalhada por meio da gestão dos pensamentos conscientes e da vontade consciente. Quando eu me torno um mestre na condução do eu, que é basicamente a ideia de dirigir a vontade consciente como um todo, quando eu me torno um mestre nisso, é que eu de fato consigo promover mudanças na inconsciência. E aí eu me torno capaz de fazer o bem que eu quero fazer e evitar o mal que eu não quero. Não é? O meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim.
apenas o pecado. Note, o meu corpo já foi vendido como escravo. Por que o meu corpo já foi vendido como escravo? Porque ele obedece um Senhor que se chama mente, e em grande parte, e ele é muito mais obediente e muito mais autoritário é o Senhor, inconsciente do que o consciente. Por isso que o teu corpo já foi vendido como escravo. Porque ele obedece mais aquilo que não se tem controle do que aquilo que se controla. O meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Por que não existe bem nenhum em mim? Apenas o pecado. Em grande parte, o nosso inconsciente é muito mais doente do que saudável. E a grande etapa do desenvolvimento está no trabalho do inconsciente mesmo. A grande parte do desenvolvimento está no trabalho do inconsciente. É ali que, de fato, está o controle do meu corpo e do restante de minhas ações. Entende o porquê você faz muita coisa e parece que essas coisas não dão resultado? É porque o inconsciente ainda não foi treinado. À medida que o inconsciente for sendo treinado por meio da gestão dos pensamentos conscientes, você vai obter o resultado das mudanças. Entende? É necessário um treinamento. Um treinamento que é empregado no dia a dia. Entende? Treinamento esse que eu preparei todinho ele na Escola de Desenvolvimento Definitivo. A Escola de Desenvolvimento Definitivo, um dos pilares dela é exatamente a reedição do inconsciente. Não é à toa essa condução do eu. Eu estudo só isso, eu tenho um mapa mental gigantesco no meu computador acerca da condução do eu, que eu estou trabalhando ainda mais ele porque eu quero entender todos os aspectos da condução do eu. Eu acho que a condução do eu, futuramente, ela vai ser uma terapia, não tenho dúvida nenhuma de que essa condução do eu vai se converter numa terapia futuramente, vai ser similar a uma PNL, o que a PNL é, né? Essa condução do eu que eu estou desenvolvendo, eu tenho certeza que também vai ser algo fantástico. E é no que eu tenho trabalhado por esse tempo todo, assiduamente, loucamente, né? E a condução do eu, ela vai servir para qualquer pessoa poder gerir a sua mente e poder promover mudanças reais em si mesmo, por meio da arte da direção da vontade consciente. É por isso que muitas vezes não se vê resultado no início, mas à medida que se vai aplicando e se vai realizando as técnicas, o resultado ele tende a aparecer, né? Mas é necessário freneticamente a condução do eu. Sem a condução do eu, meu amigo, você não faz absolutamente nada. Sem a condução do eu, você se torna um ser completamente desinteligente. Sem a condução do eu, você não promove mudanças nenhuma. Por quê? Não há nada além do seu controle. Não há nada o que você possa controlar além da vontade consciente.